Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem do nosso dia a dia, da GO. Acho que é um tema que, não só da GO, né, mas de todas as especialidades aí que trabalham com unidade básica de saúde, com atendimento de centro obstétrico, com pré-natal, com clínica, né, com tudo, na verdade, que é o tema sífilis. Acho que esse tema é um tema que interessa aí a todo mundo, né? E é um tema que, além de ser super difícil, às vezes, apesar de ser uma doença tão comum assim, às vezes é difícil, né, na prática, a gente fazer os diagnósticos diferenciais. É difícil a gente interpretar, é difícil, às vezes, contextualizar, né, com a história de cada paciente. Então, essa live de hoje ela foi destinada aí a gente falar só sobre sífilis, especialmente sobre interpretação de testes sorológicos, né? Não vou ficar falando aqui sobre fases clínicas da doença, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo lembra, né? Todo mundo sabe bem. Eu só vou falar sobre como que a gente interpreta os testes sorológicos, que eu acho que é o grande dilema que a gente tem no nosso dia a dia, né? Acho que fica aquela coisa às vezes a gente pega ali o exame, mas essa paciente aqui já tratou, será que isso aqui é doença tratada? Será que isso aqui não é, né? Será que ela se contaminou de novo? E às vezes a gente tem muito sobretratamento e às vezes também muito subtratamento. Então, vamos ver assim as nuances do dia a dia e vocês podem usar aí o espaço para poder me perguntar, tá bom? Gente, então assim, o que a gente tem de testes? Vamos começar assim com os testes. A gente tem aí os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos, certo? Vamos começar pelos treponêmicos. Os testes treponêmicos, eles envolvem aqueles que detectam anticorpos específicos para o treponema pallidum, certo? Então a gente tem aí aqueles testes que detectam exatamente aquele anticorpo que o organismo produz contra o treponema pallidum. Aí entra aí o teste rápido, né? O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde é um teste treponêmico. A gente tem aí o FTABS, que é super famoso, né? E que muito se usa aí no Brasil afora também. Tem o teste de hemaglutinação, que é o TPHA, né? Que também é um teste treponêmico. Gente, os testes treponêmicos, eles vão identificar anticorpos específicos. Então, eles têm uma alta especificidade. O que significa dizer isso? Que se dá positivo esse teste, é porque essa pessoa ou ela está com sífilis agora, nesse momento, ou essa pessoa teve sífilis no passado e ficou com um anticorpo positivo. Ele não vai dar falso positivo, né? O teste treponêmico, ele muito raramente, muito dificilmente dá falso positivo. Então, se o teste rápido, que é o que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia, né, dá positivo, é porque essa pessoa ou está com sífilis ou em algum momento da sua vida já teve sífilis, certo? Isso significa, então, o teste treponêmico. Por que eu falo que a pessoa pode ter tido sífilis, né, e já tratou a sífilis e ficou com o teste positivo? Se a gente for pegar, assim, a curva, né, nas minhas aulas eu gosto muito de mostrar essa curva porque eu acho que fica bem visual, né, para vocês entenderem. A gente tem assim, ó, a pessoa se contamina, logo que a pessoa se contamina, que ela tá ali com a sífilis primária, né, o cancro duro, essa paciente, ela vai, ainda não vai ter positivo nenhum teste sorológico, mas essa pessoa já tem a doença e já está transmitindo a doença. Então é possível, né, a pessoa ter sífilis e ainda não ter nenhum teste positivo? É possível, é aquele período que a gente chama de janela imunológica, certo? E aí o primeiro teste que vai positivar quando a pessoa está com sífilis vai ser o teste treponêmico. Ele vai ser o primeiro. Então, quando ela está lá com o cancro duro, ou se ela está assintomática, né? Quando está ainda na fase primária da doença, começa a positivar o teste treponêmico, e a curva é assim, ó, gente. Ela começa a subir, e aí ela fica positiva. Em cerca de 85% dos pacientes, o teste treponêmico vai ficar positivo para o resto da vida, né? Então, mesmo que a pessoa tenha tratado adequadamente, o teste treponêmico vai ficar positivo para o resto da vida, na maioria das pessoas. Por isso que um teste rápido, né, um FTABS positivo, significa que a pessoa ou está com sífilis, né, ou a pessoa já teve sífilis e ficou com o teste positivo para o resto da vida. Certo? Beleza? Tá.
Jader, e como é que é o comportamento do VDRL? O VDRL é assim, ó. Ele começa a subir um pouquinho depois do teste treponêmico. O VDRL é o teste não treponêmico, né? Então a gente tem aí o RPR, o VDRL e o USR, que são os testes não treponêmicos utilizados. Mas o mais comum que todo mundo conhece é o VDRL, e é aquele que todos nós estamos acostumados a pedir, né, a solicitar. O VDRL, gente, ele é um teste que ele começa a subir um pouquinho depois do teste treponêmico. Alguns dias depois ele já começa a subir. Ele vai fazer um pico quando a pessoa está com sífilis secundária, né, que está cheio de espiroquetemia. E aí depois ele começa a cair. Mesmo que a pessoa não trate, o VDRL ele começa a cair. Ué, mas como assim, Jader? Sim, ele começa a cair. A diluição do VDRL começa a cair mesmo que a pessoa não trate. Porque ele faz um pico quando ela está com sífilis secundária e aí ele começa a cair. Só que assim, se a pessoa não tratou, ele vai cair, mas ele vai ficar positivo, certo? Mais baixo do que aquele pico que tinha feito quando estava com sífilis secundária, mas ela vai ficar com VDRL positivo. Agora, se a pessoa tratou adequadamente, o VDRL ele tem a tendência de cair até negativar. É o que a gente quer, é o que a gente espera, certo? Então, com doença tratada, o teste sorológico mais sensível ao tratamento, e é o que vai balizar, né, a gente ver se o tratamento foi adequado ou não, é o teste não treponêmico, é o VDRL, porque a tendência dele é cair e negativar. Mas, como nem tudo são flores, né? Como eu sempre digo, o mundo ele não é o ideal, o mundo da Disney, né? A gente sabe que não são todos os pacientes que vão negativar o VDRL. A gente tem aí um percentual de pacientes que vão ficar com o VDRL positivo, mas em títulos baixos, né? A tendência é aqueles que ficam com VDRL positivo, geralmente é um título baixo. 1 para 2, 1 para 4 ou 1 para 8. No máximo 1 para 8, né? É o que pode ficar positivo mesmo com doença adequadamente tratada. Então, gente, esse VDRL positivo que fica em níveis baixos, mesmo depois da doença corretamente tratada, é o famoso fenômeno que a gente chama de cicatriz sorológica. Então, a cicatriz sorológica nada mais é do que um VDRL, um teste não treponêmico, positivo, em títulos baixos, que pode ficar mesmo depois de doença adequadamente tratada. Certo? Tá, Jader, então tá, eu entendi, mas assim, ó, agora sendo bem didático, o que eu tenho que pedir para minha paciente? O que é o ideal eu pedir para minha paciente? Gente, o ideal, né, o que o Ministério da Saúde coloca e ratifica nessa última diretriz que saiu em 2022 é que os pacientes, né, todos os pacientes sejam rastreados com teste rápido. O teste rápido ele foi popularizado pelo SUS, né? Ele realmente é um teste que é distribuído nas unidades básicas de saúde. É uma das coisas que o Ministério tem se esforçado, né, para poder garantir o teste rápido para sífilis em todas as unidades de saúde, em todas as unidades básicas de saúde do SUS do Brasil afora. A gente sabe que às vezes na prática pode faltar, né? Infelizmente pode faltar, mas assim, o esforço que está sendo feito é para que realmente todas as unidades tenham um teste rápido, que é o teste treponêmico, certo? Por que ele é bom, gente, o teste rápido, o teste treponêmico? Porque ele não tem falso negativo. Se deu positivo, é porque ou a pessoa está com sífilis ou a pessoa já teve em algum momento. É diferente do VDRL. O VDRL pode ter falso positivo, né? O VDRL ele é cheio de falso positivo. Doença reumatológica pode dar falso positivo do VDRL, artrite reumatoide, síndrome antifosfolipídica, lúpus, né? Pode dar falso positivo do VDRL, fase aguda de viroses pode dar falso positivo do VDRL. A própria gestação, o próprio estado gravídico pode dar falso positivo no VDRL. Inclusive, teve um aluno que comentou, né, numa postagem que eu fiz esses dias, olha, eu fiz todo o acompanhamento pré-natal de uma gestante, né, sempre com teste rápido negativo, e aí quando ela chegou no atendimento obstétrico em trabalho de parto, pediram lá um VDRL e deu positivo. E trataram, né, e internaram o bebê, investigaram como sífilis congênita. Na verdade, gente, assim, se ela sempre teve testes rápidos positivos, que é o teste específico, e só o VDRL deu
os testes rápidos sempre negativos, né? E só o VDRL deu positivo, isso é falso positivo do VDRL, que pode acontecer durante a gestação. O estado gravídico, o ciclo gravídico puerperal, pela própria fisiologia, pode definitivamente alterar e positivar o VDRL. Por isso que o ideal, né, é a gente sempre usar o teste rápido, sempre usar o teste treponêmico. Tá, Jader, mas então vamos lá para a vida real, né? Chega lá uma paciente para eu atender no posto de saúde e deu um teste treponêmico, que é o teste rápido que eu pedi, né? Ou então em ambulatório, ou até em consultório privado, né? Consultório privado, o pessoal pede muito VDRL. Passa a pedir um teste treponêmico, que é melhor. Pediu o teste treponêmico, deu positivo. Qual é a pergunta que precisa ser feita, gente? A pergunta que tem que ser feita na hora que deu um teste rápido ou qualquer outro teste treponêmico positivo é: você já teve sífilis? Você já tratou sífilis em algum momento da vida? Se os pacientes que a gente está atendendo, né, são bag mukilock, né, que a gente diz, são lúcidos, orientados, eles vão saber dizer: não, doutor, não, nunca tratei, doutora, não. Eu nunca tratei sífilis, com certeza, se eu tivesse levado um benzetaço, né, aqui na bunda, eu me lembraria. E não, eu não tratei, né? Então, assim, se a pessoa te diz que nunca tratou sífilis, presta bem atenção nisso, isso é o ponto mais importante aqui da live. A pessoa diz que nunca tratou sífilis, tem um teste rápido positivo, ela nunca tratou sífilis, ou é uma gestante, ou é uma paciente com história de violência, de abuso sexual. Ou é paciente que tem sinais, sintomas de sífilis. Ou ainda é aquele famoso paciente fujão, né? Aquele paciente que tem aquele perfil de que não vai voltar, né? Mesmo ambulatório ou até consultório privado, você olha assim e já sabe que assim, é aquele paciente que já chega de ré, né? Já não querendo chegar e que já sabe que tem baixa probabilidade de voltar, tem baixo segmento, que é o que o Ministério da Saúde coloca, você vai tratar, certo? Então, repetindo, paciente que nega tratamento prévio para sífilis. Segundo, grávida. Gente, grávida, muito importante. Então, paciente que nega tratamento para sífilis, grávida. Paciente com história de violência sexual, de abuso sexual. Paciente com sinais e sintomas de sífilis. Ou ainda paciente com mau segmento, né? Com chance de evasão, né? Muito grande. Um desses 5 cenários, que é a maioria dos nossos pacientes, né? Que a gente atende no dia a dia. Então, a gente vai tratar frente a um teste rápido positivo. Certo? Mas atenção, neste momento você precisa solicitar o teste não treponêmico. Não é com o objetivo de, se der de repente negativo eu não vou tratar. Você vai tratar. Só que você vai pedir o teste não treponêmico para ver quanto que tinha de diluição do VDRL no momento do diagnóstico para você poder fazer o segmento, para poder fazer o acompanhamento desse paciente. Esse acompanhamento vai ser feito com VDRL. E eu tenho que saber quanto era esse VDRL, né? Para eu poder acompanhar a queda, né? Para eu acompanhar a redução aí do VDRL, certo? Então, gente, assim, teste rápido ou qualquer outro teste treponêmico você trata, né? Se for um desses 5 cenários. Agora, vamos supor que a sua paciente te diga: doutora, olha só, não, eu já tratei sífilis, eu lembro de ter feito aí 3 semanas de penicilina G-benzatina, e assim, eu fiz direitinho, eu acompanhei, né, eu tinha um parceiro na época que ele também tratou, né, e eu acompanhei e houve queda do VDRL, eu lembro que me disseram que eu estava tratada, depois de 1 ano eu ganhei alta, né, eu fui tratada. Bom, se a paciente refere história de tratamento, não está em nenhum desses 5 cenários aí, então aí a gente vai pedir o VDRL para ver se definitivamente esse VDRL ele vai estar negativo. Se está negativo, é a doença tratada, né? Ou se ele tiver positivo, a gente tem que ver no prontuário, né? Se realmente tem documentação de queda desse VDRL. Qual é a documentação? Gente, isso aqui acabou de cair, prova do INEP que foi esse final de semana. Qual que é a documentação? Tem que cair 2 diluições no valor numérico do VDRL em 6 meses, se for uma sífilis
recente, ou em 1 ano, se for uma sífilis tardia ou duração ignorada, que é a imensa maioria dos casos que a gente atende a duração ignorada, né? Então, se a duração é ignorada, eu vou seguir por 1 ano essa paciente com VDRL trimestral, ou se for gestante mensal, né? E eu preciso, então, acompanhar a queda do VDRL. Tem que cair 2 diluições, certo? Então, digamos que era 1 para 128, tem que cair para 1 para 64 e para 1 para 32, certo? Então, tem que cair pelo menos 2 diluições para eu considerar como doença tratada. Beleza? Entendido? Então, pessoa que já teve sífilis, né? É aquela velha história. Se a pessoa já teve sífilis, a probabilidade do teste rápido dessa pessoa ser positivo é altíssima, é 85%, né? Então, nessa pessoa, eu vou olhar o prontuário, vou ver se houve queda em 2 diluições em 1 ano, né, do VDRL, e aí nessa pessoa, sim, eu vou pedir o VDRL. É ele que vai me dizer se vai ter necessidade de tratamento ou não. Na prática, né, gente, é óbvio que o ideal é que a gente peça para paciente que tem bom segmento, que tem documentado em prontuário que houve um tratamento correto de sífilis, aí para essas pessoas a gente vai usar só o teste não treponêmico. O teste treponêmico perde valor, porque ele vai ficar positivo para o resto da vida. Então não tem sentido mais a gente usar o teste treponêmico. Certo? Então, gente, antes de eu responder as perguntas, vamos fazer aquela análise combinatória, né, dos cenários sorológicos. Vamos pegar lá uma paciente, teste rápido, teste treponêmico positivo, certo? Vamos começar com o mais básico, negativo, né? Então, teste rápido, negativo. Bom, se o teste rápido deu negativo, corre pro abraço, né? A pessoa não tem sífilis. Esse é o específico para os anticorpos do treponema pálido, é só a gente correr pro abraço que a pessoa não tem sífilis. Já pode acontecer da pessoa ter sífilis e ainda não ter positivado se a pessoa recém se contaminou, né? E ainda está na janela imunológica, pode acontecer de ainda não ter positivado nenhum teste sorológico. Então, a gente pode ter teste negativo e mesmo assim a pessoa ter sífilis se tiver naquele intervalinho da janela imunológica. Então, assim, teste treponêmico negativo, teste não treponêmico negativo, não tem sífilis, certo? Ou está na janela imunológica. Agora, atenção. Teste treponêmico positivo. Se for um daqueles 5 cenários, você trata já esse paciente, e pede o VDRL, certo? Jader, o VDRL, ele deu negativo. Tá. Vamos por mais fácil primeiro. Deu positivo. Bom, se deu positivo é sífilis, não temos o que discutir, né? Mas se o VDRL deu negativo, o que isso significa? Isso significa que essa pessoa teve sífilis, né, no passado, tratou sífilis adequadamente, negativou o VDRL e ficou com aquele teste rápido positivo, all lifelong, né, que realmente é esperado que aconteça. Então, assim, se a gente dosou, fez a diluição ali do VDRL, né, e deu negativo, opa, essa pessoa teve sífilis no passado, provavelmente nem sabe que teve, né, ou não soube contar a história, ou, às vezes, a pessoa pode até ter feito um benzetaço ali por uma amidalite, né, e tratou por tabela, o que não é incomum de acontecer isso. Às vezes, a pessoa fez ali um benzetacil porque teve uma amidalite bacteriana e prescreveram, né, e pegou o bicho, pegou o treponema. Então, e ali, sem querer, negativou o VDRL e a gente vai dizer que é uma doença tratada, certo? Doença em atividade vai ter VDRL positivo, certo? Jader, mas e aí agora aquele caso que mais confunde? Teste rápido, negativo, mas o pessoal quis pedir VDRL. E o VDRL deu positivo, especialmente em gestante. Isso acontece muito. Gente, VDRL positivo com teste rápido, FTABS, TPHA negativo, isso é falso positivo do VDRL. Certo? Essa pessoa aí tem provavelmente alguma doença reumatológica, né? Tem várias coisas que podem dar, não é só as doenças reumatológicas. O principal são as doenças reumatológicas. Fase aguda de virose, hanseníase, né? A gente sabe que hanseníase pode positivar também o VDRL. O uso de algumas medicações pode positivar o VDRL. Então, assim, ó, é falso positivo. Se o teste treponêmico deu negativo, ele é o específico para os anticorpos contra o treponema pálido, não é sífilis. Certo? Entendido?
Ficou claro, gente? Tentei, assim, só falar da parte dos testes, que eu acho que realmente é o que nos interessa aqui para a gente fazer essa revisão. Ó, o médico Koplik pergunta assim, ó, então, para diferenciar cicatriz sorológica de infecção recente, devo ter a informação de que a paciente já fez tratamento para sífilis? Exatamente isso, Koplik. Assim, ó, eu tenho que ter a informação, né? Digamos que assim, ó, se eu tenho aí uma paciente, né, que eu acho que pode ser uma cicatriz sorológica, digamos que ela tem aí um teste rápido positivo, né, e o VDRL deu baixinho, deu 1 para 2, deu 1 para 4, né, e a pessoa te diz assim, não, eu já tratei sífilis na vida. Bom, aí a gente vai pensar, não, mas isso aí com certeza é, então, uma cicatriz sorológica. Para eu ter essa certeza, eu tenho que ter a documentação em prontuário. Tem que olhar no prontuário. Essa coisa de basta a informação do paciente, da paciente, não. Tem que olhar. Olha lá o prontuário. O prontuário tem que ser guardado, é documento médico, gente. Tem que olhar lá o prontuário. Bom, ver o passado. Ah, isso foi há 2 anos. Vamos lá, vamos olhar. Ah, não, foi há 4 anos. Pega as evoluções antigas lá, aquelas que eram manuais ainda, não tinha sistema. Pega e olha ali. Dia tal, né? Então tá, o VDRL era, sei lá, 1 para 32, né? Aí a paciente ficou acompanhando por 1 ano, ou por 6 meses se era uma sífilis recente. E caiu, né? Caiu de 1 para 32 para 1 para 16 e caiu para 1 para 8, certo? Se era 1 para 32 e agora está 1 para 8, caiu as 2 diluições, né? Pensa, 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8. Então, se teve essa queda em 2 diluições, é tratamento adequado, paciente adequadamente tratada, certo? Ah, mas ficou, ele estacionou ali no 1 para 8 e não caiu mais. A gente tem aquela ansiedade, né, em medicina de querer que negative, porque a gente aprende matemática, e eu sempre digo que matemática e medicina conversam algumas vezes, mas outras vezes não conversam. Então, assim, a gente tem aquela ansiedade, e a própria paciente também, de que fique negativo. Mas pode não ficar negativo. Nesse exemplo que eu dei para vocês, ficou 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8. Caiu 2 diluições. Você tem registrado isso em prontuário. Com certeza isso é cicatriz sorológica. Certo? Entendido? Então você não precisa tratar essa paciente se teve essa documentação de que caiu 2 diluições. Jader, eu não tenho essa documentação. Lá no lugar que eu trabalho é mais difícil, não tem. O acesso ao prontuário às vezes é complicado. Na prática a gente sabe, né, que uma coisa é o que está no livro, outra coisa é a prática. Trata. Ah, mas eu acho que deu 1 para 2, eu acho que é baixinho, só que eu não tenho documentação nenhuma de que tem tratamento, que o tratamento foi correto, foi adequado. Trata. Quando a gente fala de sífilis, o overtreatment, né, que é o sobretratamento, ele sempre é melhor, né? É melhor a gente tratar de graça uma paciente do que a gente não tratar, né, uma paciente que tem sífilis. E especialmente por conta da sífilis congênita. A gente sabe que sífilis congênita é muito ruim, né, gente? Então, assim, essa mulher, especialmente essa mulher, ela pode engravidar ou pode já estar grávida. Então, assim, ó, eu acho que é uma cicatriz, mas é um VDRL baixo, mas eu não tenho documentação em prontuário de tratamento. Trata. Então, você vai tratar. Certo? É melhor você sobretratar do que você subtratar. Beleza? O que mais? Vamos ver o que mais nós temos aqui de dúvidas. Ó, a Dai pergunta assim, ó, mulher homossexual com lesões na palma da mão suspeitas, não quis fazer o teste rápido. E o VDRL deu 1 para 68. Dai, é sífilis, com certeza é sífilis, assim, ó, porque é um título super alto, né, de VDRL, 1 para 68, né, e se ela tem lesão em palma de mão, é difícil a gente ter doença que pega palma de mão e planta de pé. Geralmente quando tem aquelas lesões dermatológicas, né, aquele rache que pega palma de mão e planta de pé, a gente tem sífilis, a gente tem, assim, eventualmente aquela doença do Coxsackie, né, que a gente estuda na pediatria, né, o mão, pé, boca, que em adulto é mais incomum, né, mas que aí também pega palma de mão e planta de pé, mas são poucas as doenças dessas que causam esse exantema que peguem palma de mão e planta de pé. Se ela tem palma de mão, é sífilis, tem que tratar. Então tem que tratar a paciente. E importante saber, né, gente, pacientes com relacionamento homoafetivo exclusivo pega sífilis também, né? Então, assim, a gente precisa tratar e precisa também convocar a parceira, né? Se ela tem uma parceira fixa ou se não tem, tem que convocar as parcerias dos últimos 3 meses para a gente testar e tratar, certo? Muito bom, Dai. Excelente a pergunta. Que mais, gente? Temos mais perguntas? Ó, o Herbert pergunta assim, o Herbert Felipe.
que o VDRL positiva depois que o teste rápido. Pode acontecer do teste rápido positivo e o VD negativo? Herbert, muito boa a sua pergunta, excelente a sua pergunta. Assim, ó, o VDRL, ele vai positivar um pouquinho depois do teste treponímico. É muito pouco, são pouquíssimos dias que o primeiro a positivar é o teste treponêmico, é o teste rápido, certo? E um pouquinho depois já começa a positivar o teste não treponêmico. Pode, eventualmente, acontecer de você conseguir testar aquela paciente ou aquele paciente bem naqueles dias, né, em que já está positivo o teste rápido e o teste não treponêmico ainda está negativo? Pode, né? Então pode acontecer de você testar ali naquele momento. É uma possibilidade também. Então, a gente ter um teste treponêmico positivo e um teste não treponêmico negativo pode ser uma possibilidade também. A gente ter uma doença ainda primária que já positivou o treponêmico e não positivou o não treponêmico. Mas se a gente for pegar epidemiologicamente por faixa de tempo, né, é muito mais provável, Herbert, que a gente pegue uma doença tratada, né? Se a gente for pegar assim, ó, linha de tempo cronológica, a probabilidade desse cenário sorológico corresponder a uma doença tratada é muito maior do que corresponder àqueles diazinhos ali, que são 5 dias, né? No máximo 7 dias ali, que você conseguiu testar exatamente naquela semana, né? E aí, realmente, a gente ter aí um teste não treponêmico ainda negativo. Mas é uma possibilidade, muito bem colocado. Excelente. Que mais, gente? Dúvidas? Entendido, gente? Ficou claro? Eu acho que sífilis é um tema que interessa sempre a todo mundo e eu vejo que às vezes existe, né? Que bom, obrigado, Herbert. Olha ali, ó, que bom, esclarecedor, ótimo. E eu vejo que às vezes atrapalha muito porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Se a gente realmente deve tratar ou não. É aquilo que eu sempre digo, o ideal é que a gente tenha acesso ao prontuário da paciente, o prontuário do paciente e veja a história prévia. Agora, se a gente não tem, a gente vai tratar. Na dúvida, Jader, fiquei super em dúvida, né? Puxa vida, me confundiu aqui porque pediram 2 testes treponêmicos e nenhum não treponêmico, né? Ou o contrário. Gente, dúvida. Sempre que houver dúvida, de novo, em se tratando de sífilis, é diferente de algumas outras condições em medicina, né? Mas em se tratando de sífilis e em se tratando de Brasil, que é um país que nos últimos 10 anos teve mais de 1000% de aumento de incidência de sífilis, é melhor você sobretratar, né? Mesmo achando que pode ser que a pessoa não esteja com sífilis, é melhor sempre você sobretratar do que você subtratar, certo? Porque aí o bicho realmente, se você escapa, deixa um escapar, vai acabar transmitindo, ela vai engravidar, né? Ou se for um homem, ele vai transmitir para uma mulher que vai engravidar, e aí a gente tem pimba ali, aquele problemão da sífilis congênita, que fazia tempo que a gente não ouvia falar, né? E que agora realmente voltou a acontecer, certo? Ó, a Maga pergunta como é que trata o parceiro da gestante. Assim, ó, o parceiro da gestante a gente tem que convocar e testar, certo? E aí a gente tem aquela coisa, se a gente testa ele e o teste rápido dele dá positivo, bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se é uma sífilis recente, até 1 ano de doença, eu tenho que estadiar, né? Se é recente ou se é tardio, ou se é ignorado, que é a imensa maioria dos casos, é ignorado, né? Se é doença de duração ignorada, eu vou tratar ele com as 3 doses. Eu vou fazer 2.400.000 unidades, dividido em 1.200.000 em cada nádega. Até, olha só, tinha uma pegadinha na questão da prova do INEP agora desse final de semana, que eles colocavam assim, ó, 1 milhão, vai ser feito o tratamento com 1.200.000 unidades. Não, então são 2 doses de 1.200.000, porque é 1.200.000 em cada nádega, fechando 2.400.000 unidades, certo? Aí você vai dar um intervalo de 1 semana, mais 2.400.000 unidades, intervalo de 1 semana, mais 2.400.000 unidades. Mas tem aquele parceiro que dá negativo o teste rápido, né? E às vezes a gente encontra um problemão na vida, né? Porque às vezes o Rusband chega lá e diz assim, olha aqui, ó, o teste dele deu negativo. Como é que aqui o dela tá positivo e como é que o dele deu negativo, né? E isso às vezes gera, né, pra gente um problema, né? Porque é aquela história assim, se o teste dele deu negativo,
mesmo que tenha dado negativo, se teve relação sexual nos últimos 3 meses, eu vou sempre considerar que ele está na janela. Sempre, né? Mesmo com teste negativo. Então, assim, ó, primeiro que a gente não tem que entrar no mérito, né, de quem passou para quem. Isso transcende o ato médico. O médico não tem que entrar nesse mérito, mesmo que os pacientes nos botem na parede. A gente tem que dizer, olha, meu papel é reconhecer, diagnosticar e tratar. O teste treponêmico dele deu negativo, eu vou tratar ele porque é sífilis presumida, né? Se ele teve relação sexual com ela nos últimos 3 meses, eu vou tratar ele. Só que eu vou presumir que ele está na janela imunológica, né? Porque ainda não positivou o teste rápido. E se ele está na janela, ele está no começo da doença. Então, ele pode ser tratado com uma dose só, de 2.400.000, se o teste dele dá negativo. Entendeu? Às vezes isso gera uma confusão, porque o pessoal pensa, não, mas como é que eu trato ela com 3 doses, a gestante, né, com 3 doses, e como é que eu trato ela com 3 e ele com uma? Se o teste rápido dele deu positivo, é uma dose para ele, não são 3. Porque deu negativo, desculpa, né? Se o teste rápido dele deu negativo, eu vou dizer que ele está na janela, né? E eu vou tratar ele com uma dose só, porque é uma doença ainda muito incipiente, muito inicial. Uma dose vai ser suficiente. Certo? Então é isso, tá? Então o manejo do parceiro eu vou convocar e vou testar. Positivo, eu vou estadiar, né? Doença duração ignorada, 3 doses. Negativo, eu considero que ele está na janela, né? E vou tratar esse parceiro com uma dose, porque é uma doença ainda muito inicial. Certo? 2.400.000 unidades, dividido em 1.200.000 para ele, né? Em cada nádega. O Júlio pergunta assim, ó, no plantão do SUS, gestante chega sem documentação. Vida real, né, Júlio? Isso aí. Trabalho de parto avançado, a termo, teste rápido na admissão positivo. Júlio, ó, tem que tratar ela, né? E esse bebê vai ter que tratar, vai ter que investigar, né? Fazer toda aquela investigação de sífilis congênita, né? E na pediatria vai acabar fazendo o tratamento, né, de sífilis congênita. Porque teste rápido positivo, sem pré-natal, sem nada, né? Sem nenhum tipo de documentação, teste rápido positivo, é sífilis. Ah, mas pode ser que seja doença tratada. Bom, ali naquele momento eu não tenho o que fazer, né? Naquele momento, realmente assim, se eu não tenho documentação nenhuma prévia dessa paciente, aí então esse bebê vai acabar sendo investigado e sendo tratado. Que mais? Boa, tô gostando aí das perguntas de vocês. A Tati coloca assim, ó, a Febraso considera uma dose para primária e latente, ok. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria considera 3 doses como adequado. Tati, na verdade, assim, ó, se for a paciente com sífilis primária, secundária ou latente até um ano de doença, é sífilis recente. Uma dose é suficiente. Não precisa as 3 doses. Isso já caiu por terra, né? Aquela coisa de que tinha que ser as 3 doses, não, né? Claro, eu não vou saber, como eu não sou pediatra, eu não vou saber te dizer exatamente qual é o protocolo da pediatria, né? E se existe essa discordância, acho que é uma coisa que precisa ser colocada, né? E precisa se chegar a um acordo, porque não é todo mundo que precisa das 3 doses, isso é fato, né? Quem tem sífilis recente, que é até um ano de doença, e aí está inclusa, né, a sífilis primária, a sífilis secundária, ela latente até um ano, não precisa fazer as 3 doses. Definitivamente não precisa fazer as 3 doses. Aí eu acho que é uma questão realmente de acerto aí entre especialidades, porque realmente não precisa dizer, não, é só as 3 doses que é considerado o tratamento correto. Não, depende do estágio clínico da doença materna. Certo? Boa, muito bom, muito bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu sei, exatamente. Às vezes o pessoal coloca, né, que para os RNs eles às vezes acabam fazendo. Sabe que assim, ó, Tati, eu acho que é compreensível isso, né? Porque às vezes a gente vê que, claro, o que o pessoal quer definitivamente é evitar a sífilis congênita, né? Eles querem proteger o RN sempre, né? Então eu acho que é ok isso, né? Esse tipo de cuidado que na prática às vezes difere um pouco da teoria. Mas eu acho que é importante a gente conversar, né? Sempre com o pediatra e dizer, olha, a diretriz oficial, não é só a Febrasgo que fala isso, é o Ministério da Saúde também, né? Doença recente, até um ano de doença. De novo, sendo sífilis primária, secundária ou latente até um ano, uma dose é suficiente, eu não preciso fazer mais, certo? Beleza?
Que mais? Que mais? Vamos ver o que mais temos aqui. O César pergunta uma coisa muito importante. César, isso aqui é muito importante, assim, na prática, tá? Posso entregar para ela a receita do marido sem ele estar presente na consulta? Isso é uma prática que muita gente faz, né? Vou dizer para vocês que na vida real, né, muita gente faz, né, de dar já a receitinha para ela para tratar ele, né? Eu vou te dizer que assim, ó, eu acho que sim, na prática a gente acaba fazendo isso, né, porque é difícil, né, às vezes é difícil, né, ele vir na consulta, às vezes é aquela coisa, não quer faltar trabalho, né, às vezes gera aquele problemão em casa, então na prática a gente acaba dando. Se a gente for ser, César, extremamente acadêmico, né, extremamente acadêmico, o que o Conselho Federal de Medicina diz? Que a gente não poderia prescrever, né, um tratamento para uma pessoa que a gente nunca fez nenhum tipo de atendimento. Então, assim, eu estou dando uma receita, né, de um remédio para uma pessoa que eu não sei quem é, eu não sei nem se existe, né, e eu estou dando um tratamento. Então, na teoria, se você quiser ser bem cauteloso, né, e respeitar exatamente o que está escrito na teoria, a gente que trabalha com prova, né, eu sempre digo, para a questão de prova, você não vai tratar o parceiro. É aquela nuance da teoria e da prática. Né? Na prova, você sempre vai convocar. Não dá a receita para ela levar para ele. Não. Na prova, sempre você vai marcar que tem que convocar ele, testar e aí tratar, certo? Na vida, é difícil. A gente vive no Brasil, gente. A gente vive num país que é difícil as pessoas virem, às vezes é complicado, não consegue consulta, existe uma questão cultural, né? A gente ainda vive num país que tem essa cultura, né? De às vezes o parceiro, o marido não querer vir. Tem muito machismo também, todas essas outras questões culturais por trás, né? Não, ele não vai na consulta. Bom, na prática, a gente acaba muitas vezes dando a receita porque a gente sabe que eu trato ela e o cara não vem, ele vai recontaminar ela de novo. E uma gestante é uma tragédia se ela se recontamina. Então, na prática, eu acho, sinceramente, que a gente acaba fazendo isso para a gente interromper o ciclo da doença. Mas, de novo, se você quiser separar a teoria da prática, se você for responder numa questão de prova, a resposta seria não. Não dá receita para ela, convoca ele sempre, porque a gente não pode tratar uma pessoa que, teoricamente, a gente não prestou nenhum tipo de atendimento. Certo? Boa, excelente a tua pergunta. Muito boa. Ó, isso que a Silvia colocou. Isso aí é o bom senso, né? É aquela coisa da nuance, né, da teoria e da prática. É o bom senso. Na prática, né, é exatamente isso, né? E o mesmo para tricomonas. Isso que a Iandra coloca, ó, é exatamente o mesmo para tricomonas, né? A gente trata o parceiro sem ver. É isso aí, né? DIP é a mesma coisa, né, Iandra? Quando você trata DIP, a gente vai lá e trata ela com ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol. Na prática, a gente manda a receita da ceftriaxona e da azitromicina para ele, né? Que é a recomendação oficial para o parceiro, se você faz um diagnóstico de doença inflamatória pélvica nela, né? Na prática, a gente manda a receita, porque é difícil, definitivamente é muito difícil, né, a gente fazer com que ele venha. Mas, de novo, é isso aí do bom senso, né, que a gente colocou aqui. Na prática, a gente manda, mas na teoria, se você for um dia responder numa questão de prova, tem que colocar que não, definitivamente não. Na prova, a gente tem que convocar. Não pode tratar assim, né, sem a gente ter visto a pessoa na vida, né. É aquela coisa, a gente não tá... Existe aquela cautela do CFM que é justa e que é correta, né, da gente, daqui a pouco você sai aí prescrevendo, né, um remédio, um antibiótico para uma pessoa que talvez você nem sabe se essa pessoa existe, né, então realmente na teoria a gente não pode. Certo, gente? Ficou claro? Me escrevam aí se ficou claro, como é que ficou. Eu acho que sífilis é um tema que tem muita coisa para ser discutida, né? Eu falei aqui só sobre sorologia, né? Mas assim, eu acho que tem muita coisa, né? Ó, a Silvia colocou que muitas vezes, mesmo mandando a receita, eles não tomam. É difícil. Ainda mais se tratando de uma benzatina, né, Silvia? Que tem todo aquele mito por trás, né? Mas vou fazer, não sei o que, dói, né? Injeção na bunda e tal. Porque tem aquele mito por trás, né? Claro, dói, a gente sabe que dói, óbvio, né? Que dói.
Mas assim, é necessário, a gente precisa interromper o ciclo da doença, então não adianta. Se ele não tratar, logo, logo ela vai voltar contaminada de novo. Vai voltar contaminada. E muitas vezes mesmo ele tratando, né, às vezes existem terceiros aí na relação e às vezes o casal se recontamina tudo de novo, né, e a gente acaba tendo que fazer o tratamento. Uma coisa que às vezes eu vejo que o pessoal se atrapalha é assim, ó, digamos que assim, ó, agora que eu me dei conta disso, bem importante falar para vocês. Digamos que assim, ó, vamos pegar um cenário sorológico assim, de uma paciente que eu tratei, né? Não gestante, vamos pegar uma não gestante. Eu tratei ela e ela tinha um VDRL de 1:32, certo? No momento do diagnóstico. Tratei ela lá com as 3 doses. 3 meses ela voltou, eu repeti, né? E deu 1:16, certo? Aí, beleza, caiu uma. E aí 3 meses ela volta, 1:16. 3 meses ela volta, 1:16. E fica até 1 ano de acompanhamento, né? Continua 1:16. Ou seja, caiu só de 1:32 para 1:16. Caiu uma diluição só. Gente, se caiu uma diluição, eu vou ter que tratar de novo. Eu vou ter que tratar essa paciente de novo. Puxa vida, mas aí quer dizer que não morreu, que o bicho não morreu, que eu tratei que o bicho não morreu? Não, o bicho morre com antibiótico, é uma bactéria. Se você dá antibiótico, especialmente o benzetaço, a bactéria morre. Mas ela se recontamina. O problema é esse, é que as pessoas se recontaminam. Então eu vou ter que tratar de novo. Não é assim que o tratamento ficou mal feito ou ficou incompleto. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vejo que às vezes tem essa dificuldade, né, na prática. Eu acho que, então, o tratamento foi incompleto, porque caiu só uma diluição. Não, se ela fez as 3 doses, ela tratou certinho, tá correto o tratamento. Ou uma dose se for sífilis recente. Mas assim, se não tá caiu uma diluição só, é porque essa pessoa se recontaminou e eu vou ter que tratar de novo. E aí eu vi que alguém perguntou aqui, como é que eu trato de novo? Gente, respeitando o mesmo princípio. Se eu não tenho ainda 1 ano, que nesse caso eu não vou ter tido ainda 1 ano, é uma dose só, é doença recente. Uma dose só vai ser suficiente, certo? Às vezes a gente acaba tendo que chamar entender todo o contexto, né? Então, assim, tem que chamar parcerias, né? Todos os que estão envolvidos aí, né, nessa cadeia de transmissão para a gente tratar de vez, né? Todos os envolvidos, porque muitas vezes o problema é que não tá... A paciente, ela se recontamina porque existe um terceiro, um quarto, um quinto envolvido, então é aquela coisa, a gente tem que entender, né, quem é que está envolvido para a gente interromper a cadeia de transmissão. Certo? Beleza, gente? Kalina pergunta se vai ficar salva. Vai ficar sim. A Paula pergunta, por quanto tempo faz o acompanhamento do VDRL? Paula, 6 meses se for sífilis recente e 1 ano se for sífilis tardia ou duração ignorada, certo? Então, o tempo que você faz, né, o segmento é 6 meses na recente, né, e 1 ano na tardia ou duração ignorada, certo? O que muda na gestante e na não gestante é só que o VDRL ele deve ser mensal na gestante, né? E a não gestante trimestral. O que muda, então, na gestante e na não gestante é que na gestante eu tenho que acompanhar mensalmente, né? E assim, é o mesmo critério de cura, né? Tem que cair 2 diluições na gestante e na não gestante. Tá, Jader, mas e se subiu 2 diluições? Digamos que assim, 1 mês depois ela volta e sobe 1 diluição. Ok, subiu 1 diluição, ok, né? Agora, se subiu 2 diluições, gente, digamos que assim, eu estou acompanhando uma gestante todo mês, né? Ela volta, primeiro mês subiu 1, segundo mês subiu 2, essa paciente se recontaminou, certo? Assim como tem que cair as 2 diluições para o critério de cura, se subir 2 diluições, de novo, tem que ser 2. Uma só pode ser aquela questão de diferença de laboratório, né, e de interpretação de exame de acordo com a pessoa que lê o exame, que interpreta. Então, não te assusta se subiu 1 diluição. Se subiu 2, aí é critério de recontaminação. Ou, claro, né, se a pessoa tem sinais e sintomas de sífilis, né, como esse caso aí, a paciente tá com lesão em palma de mão, bom, isso é sífilis secundária, né, isso é secundarismo de sífilis, ou tá com condiloma plano, né, que é aquela lesão vulvar, né, plana,
que muitas vezes é dolorosa, bom, isso também aí é secundarismo de sífilis, mesmo que tenha caído adequadamente o VDRL, eu vou dizer que é uma recontaminação e eu vou tratar. Certo, gente? Entendido? A Juliana pergunta, tem que cair 2 diluições no primeiro mês? Não, Juliana, tem que cair 2 diluições em 6 meses, se for uma recente, ou em 1 ano, se for uma tardia ou duração ignorada, certo? Mas assim, o principal critério de retratamento em gestante, como a gente tem pouco tempo, né, a gestação está progredindo, e eu estou avaliando ela mês a mês, o critério de retratamento é essa elevação em 2 diluições. Então assim, mas em 1 ano ela já ganhou o nenê, né? Sim, eu vou ter esse 1 ano para acompanhar a queda do VDRL em 2 diluições. Mas o objetivo de você fazer o VD de mês em mês é ver se não vai subir 2. Subiu duas, ela vai ter que tratar, certo? Então ela ainda vai estar grávida, eu vou ter que retratar essa paciente de novo com 1 dose. Certo? A Adria coloca assim, que a sífilis foi o tema da prova prática do Revalida de 2022-2. Foi a minha melhor pontuação. Que bom, que bom. E na teórica agora caíram 2 questões de sífilis, então na objetiva, né? Então é isso aí. Recontaminação é o mesmo tratamento. Isso, é o mesmo tratamento. A Tati pergunta, ceftriaxona 14 dias trata bem também? Peguei paciente alérgica a benzeta e não tinha outra opção. Tati, o Ministério da Saúde coloca como opção para paciente alérgica doxiciclina, não mais a ceftriaxona. Pega, eu vou te dizer que a ceftriaxona pega, mas você vai estar mais respaldada, né, por uma bibliografia teórica nacional, brasileira, usando doxiciclina. Então, o melhor é você dar doxiciclina 14 dias, né, se for uma sífilis recente, ou 30 dias, né, se for uma sífilis tardia, duração ignorada. Gestante não dá, né, gente? Gestante tem que sempre dessensibilizar. Se for gestante, não adianta. Doxiciclina não vai tratar o feto, né? Então, assim, não vai cruzar a barreira placentária, né? E além de ser contraindicado, né? Doxiciclina é um antibiótico formalmente contraindicado na gestação. Então, não dá, né? Para gestante, aí eu tenho que dessensibilizar. Sempre, sempre, sempre. Você sabe que, de fato, essa história de alergia à penicilina existe, né? Não vou dizer que não exista, mas cada vez mais os estudos estão nos mostrando que aquelas alergias relatadas à penicilina, de fato, não são, né? É uma minoria da população que é alérgica à penicilina. A gente tem muito mais alergia, por exemplo, a flavonoide, uva, frutos do mar, por exemplo, muito mais, né, do que a penicilina. Então, existe. Não vou dizer que não exista. Existe. Mas a maioria dos relatos de alergia não são bem uma alergia. Às vezes a paciente dessensibiliza e no fim não era, né? Então se vê, né, no teste ali que não era. Beleza, gente? Entendido? Sim, se ela relata, a gente deve considerar, Tati. Sim, é isso aí. Se a paciente relatou, a gente considera sim como alergia, né? E a gente vai dessensibilizar se for uma gestante. Não gestante, né? Se for não gestante, aí você pode usar doxy. Certo? Beleza? A Dani coloca, o meu filho Sim, tem, é isso aí. A gente sabe que tem bastante paciente que tem pacientes que tem, né? Definitivamente tem pacientes que tem. Mas tem muitos relatos, assim, que definitivamente não são. Isso aí, Então, esse é o caso, que a Dani está colocando. Esse é o caso que é uma alergia real mesmo, né? Então, assim, ele teve, né, um edema de glote. Bom, se ele teve um edema de glote, daí sim, realmente é uma anafilaxia, né? Comprovada, documentada, né? Aí, nesse caso, realmente, a gente não vai usar, né? Se a paciente se recusa a fazer a benzeta, a gente tem que tomar alguma providência? A Marina pergunta. Assim, a gente pode oferecer para ela a doxiciclina, se não for gestante, né? A gente pode oferecer para ela a doxiciclina, né? Então, é isso, né? A gente vai indicar daí a doxiciclina para ela, se ela se recusar, né, a fazer a benzeta. Mas, obviamente, né, se for uma gestante, é aquela coisa, a gente vai ter que conversar com a paciente, vai ter que explicar para a paciente, né,
dar uma aula para ela de sífilis congênita e ver se ela realmente está disposta, né, que o bebê que vai nascer esteja exposto a esse tipo de risco, né? Então, assim, é aquela questão da relação médico-paciente, né? A gente vai ter que conversar com a paciente, expor todos os riscos e realmente orientar ela. A Juliana pergunta, ó, notificação compulsória? Sim, Juliana, sim. É uma doença de notificação compulsória. E o Ioan pergunta como é que faz a dessensibilização. Ioan, a dessensibilização tem que ser feita em ambiente hospitalar, né? Em hospital que tenha condições, né, de atender, né, prontamente se a paciente fizer uma anafilaxia. São pequenas doses que são feitas, né, de forma gradativa. Então se dá doses de penicilina subdérmica, bem gradativa, assim, fracionando e aumentando aos poucos a dose. E assim, com todo um preparo e toda uma equipe treinada já, né, e toda uma estrutura para que a gente possa agir, né, que a gente tenha adrenalina, corticosteroide, enfim, todas as medicações, né, para atender, né, se definitivamente a paciente fizer uma anafilaxia. De preferência, então, tem que ser sempre em hospital, né, e em um local que tenha preferencialmente, né, uma UTI, né, para que possa, se realmente for uma alergia real, né, a paciente precisar de um cuidado maior, a gente possa fazer esse ambiente. Sabe que, agora que vocês falaram isso, eu me lembrei que a gente tem um videocast agendado com uma alergologista, uma colega nossa que é alergista, é alergologista, e eu vou fazer um videocast com ela, se eu não me engano, está agendado agora para abril, um videocast só sobre isso. Ela vai explicar como é que ela faz a dessensibilização, vai explicar as doses, vai colocar as doses, né, e vai explicar para a gente na prática, né, como é que é feita esse fracionamento da dose, como é que maneja, né, se o paciente faz reação alérgica, o que precisa ser feito. Então, é a doutora Laurinda, que é uma alergologista, que vai conversar com a gente. Justamente ela vai fazer esse videocast, vocês podem acompanhar no YouTube, vai estar disponibilizado em abril, e a gente vai fazer um bate-papo, assim, justamente sobre dessensibilização. Ela vai explicar bem, ela está acostumada a fazer isso em ambiente hospitalar, e ela vai explicar exatamente como que é feito, né, e quais são os cuidados e as medicações e as doses, né, que a gente precisa ter quando faz o procedimento. Beleza, gente? Acho que era isso, né? Acho que foi bom aí, foi um bate-papo bem legal, gostei da participação de vocês. Espero poder ter sido claro aí. Só escrevam para mim aí se ficou tudo certo, se ficou claro. Estudem sífilis e revisem sempre essa questão da análise combinatória dos testes sorológicos. E, gente, quero sempre colocar esse canal aqui da GeoA Papers à disposição, né, para vocês nos perguntarem. A gente está aqui, todos os dias a gente está sempre acompanhando, eu, Fabiano e Marina, a gente está sempre acompanhando, sempre respondendo para vocês. Então, assim, nos mandem direct. Muita gente tem mandado caso para discutir, eu tô achando excelente, tô achando assim, ó, fenomenal, que muita gente tem mandado, assim, olha, atendi uma paciente assim, assim, assado, esses dias mandaram aí um caso de uma criptomenorreia, né, que era uma paciente que tinha um septo vaginal transverso, muito bacana, a gente discutiu o caso junto. Outro dia veio uma síndrome de Swyer também, que uma colega atendeu, nos mandou por direct. Então, assim, ó, gente, mandem que a gente vai estar sempre aberto, a gente vai estar sempre disponível aí para atender as dúvidas de vocês. E o legal é a gente discutir caso. Usem esse canal para a gente discutir caso, né? Vocês não imaginam como a gente também aprende com vocês, né? Quando vocês trazem os casos da prática. Então, tragam casos, fotografem, né? Assim, ó, eu digo assim, a GeoA é muito visual, né? Então, fotografem lesão, fotografem o exame da paciente, que a gente está aqui justamente para a gente poder construir conhecimento junto, divulgar conhecimento, usar todas as facilidades, né, que a gente tem da tecnologia hoje a nosso favor. Esse realmente é o nosso objetivo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, sempre entrem em contato aqui com a gente.